Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu vou sempre numerando as edições e essa já é de número 180. Contagem regressiva de 20 aí para a gente chegar no programa de número 200, né? São mais de 3 anos, mês de julho a gente vai chegar no 4º ano de programa Alto Astral, sempre trazendo a boa informação, o público da NET e o público também que nos acompanha nas redes sociais via nosso canal do YouTube, programa Alto Astral no 14. Eu sempre falo que geralmente a gente entrevista pessoas de Anápolis, mas entrevista pessoas que são de fora, mas próximas a Anápolis também. E, é claro, Anápolis, a região toda próxima aqui, é quase que um corpo só, digamos dessa maneira, né? Ainda mais nesse momento difícil, complicado, que é necessário muita solidariedade em relação à pandemia. Então deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga. E os psicólogos nessa época, puxa vida, que papel importante que eles estão prestando. É a Vandiele Ramayani. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Alto Astral 14, Vandiele. Olá, Guilherme. Olá a todos os nossos telespectadores. Eu quero primeiramente agradecer o convite de vocês e dizer que é um prazer para mim estar aqui respondendo a essas perguntas que com certeza vão poder ajudar a todos que estão nos assistindo. Vandiele, a gente costuma, antes de começar a entrevista, a primeira pergunta é perguntar para o entrevistado o que levou ele àquela determinada profissão. O que te levou à psicologia? Bom, o que me levou à psicologia foi a curiosidade. Eu sempre gostei muito de comunicação, de interação com outras pessoas, mas o que realmente me chamou a atenção no curso de psicologia foi a investigação pelo comportamento humano mesmo. Porque é um mistério, um mistério. A gente investiga e sempre tem algo novo. Mas tem algum outro psicólogo na família ou não? Você é a primeira? Não. Sou a única psicóloga da família até então. E ninguém te pegou e falou, não mexe com isso, não. Sim. Algumas pessoas falaram. Mas por que psicologia, né? É porque às vezes a gente tem pessoas tão complicadas da família, para resolver os da família é difícil. Ainda resolveu de fora. E a gente fala, isso é claro, num clima de descontração, porque às vezes é necessário, num momento tão complicado que a gente vive, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco de psicologia e falar de pandemia, tempos de pandemia. Já há mais de um ano, a gente tem mais de 300 mil pessoas que infelizmente faleceram. Então, como compreender e lidar de forma saudável com essa pandemia? Que tipo de reflexão cada um, quem está assistindo a gente, as pessoas que... Se no começo da pandemia todo mundo achava algo muito distante, eu não conheço ninguém. Hoje em dia todo mundo conhece alguém, ou tem alguém, seja parente ou próximo, que acabou falecendo. Como lidar com isso tudo? Sim, a reflexão que a gente pode tirar de tudo isso é o quão frágil nós somos. A brevidade da nossa vida é breve e nós somos seres sim muito frágeis. Apesar de toda a tecnologia que nós já desenvolvemos até aqui, a nossa vida continua sendo humana e continua tendo limites. Então o ser humano tem limites e a pandemia trouxe para nós com uma maior ênfase o quão limitado nós acabamos sendo diante dessa fragilidade da nossa saúde, né? E a forma de nós enfrentarmos isso é de uma forma realista, nem mais e nem menos, nem exageros nas nossas emoções, como o medo, por exemplo, e também não negando a situação que nós estamos vivendo. Então, talvez a forma mais saudável mesmo de nós enfrentarmos esse problema da pandemia, essa situação da pandemia, é de uma forma realista. E essa realidade, o Vandiele, eu trabalho com jornalismo há mais de 15 anos, e muitas vezes as pessoas questionam, mas vocês só falam nisso o tempo todo. É claro, por vezes até um exagero, mas é necessário falar, como você disse, não vai ser jogando para debaixo do tapete que o problema vai subir, ou deixando de falar. E muitas vezes a gente falando, nem assim as pessoas parecem que, né, cai a ficha, que você estava falando no começo, o ser humano se julga onipotente, né, eu posso tudo, e a gente viu que, no instalar de dedos, tudo é muito frágil, independente da idade, independente da condição física, às vezes pessoas muito saudáveis, atletas que estão se indo, às vezes pessoas de muita idade se salvam. Então, realmente, é complicado lidar com isso aí. O que falar para essas pessoas que, de repente, não querem encarar essa realidade assim de frente? Porque você falou que, é claro, é doloroso, é difícil, você tem que falar em relação a isso, mas muitas vezes parece que essa ficha só cai a partir do momento que, como eu falei, você conhece alguém próximo,
seja parente ou amigo, ou enfim, alguém ali. Como lidar com isso? Como conversar com essas pessoas? Sim, as notícias, como você bem lembrou, estão aí a todo momento. O jornalismo está o tempo todo informando as pessoas dessa realidade que tem acontecido em nós. Então, a orientação que eu dou é para que as pessoas realmente consumam o mínimo de informação necessário para que não se entre nesse lugar de alienação e talvez até de negacionismo, mas também sempre mantendo o que a gente chama de os pés no chão, né? Entender a realidade da nossa situação é muito importante, até para a gente não cair aí nesse lugar de negar os cuidados que devem ser tomados, negar os protocolos que devem ser utilizados para que a gente consiga passar o mais rápido possível por essa pandemia. Bom, nesse tempo todo que você tem de profissão, e você é jovem ainda, mas é claro, várias experiências, várias situações você lidou no dia a dia, mas parecida com essa não teve nada ainda não, né? Que abalasse tanto o psicológico das pessoas. Eu tenho 6 anos de atuação clínica e, na verdade, a nossa geração não tinha conhecido ainda uma situação de forma drástica, eu diria, e generalizada. A pandemia não acontece, ela é uma pandemia, ou seja, ela não acontece só no nosso estado, não acontece só no nosso país, não acontece só no nosso continente. Não são grupos específicos. Não, ela atinge o mundo todo e a nossa geração ainda não tinha conhecido uma situação que tivesse um impacto tão grande e em todas as esferas, não atinge só a área da saúde, atinge a economia, atinge segurança, atinge as relações sociais e por aí vai. E nesse dia a dia do psicólogo, como é que tá? Tá mais difícil? Como que, claro, evidentemente tem o presencial, e acho que nada substitui o presencial em qualquer atividade que a gente vai exercer, mas é claro, a gente tem o virtual, tem a tela para tentar, na medida do possível, prestar esse auxílio em cada área determinada. Como que está na área especificamente da psicologia, como que está funcionando isso no dia a dia? Acredito que nos últimos anos nunca houve uma situação em que se exigisse tanto dos profissionais psicólogos. A gente tem visto na clínica, por exemplo, um aumento muito grande das pessoas procurando por um tratamento psicológico. Tem uma área da psicologia também que talvez algumas pessoas não conheçam, que é a psicologia hospitalar, que nesse momento tem sido de extrema importância, que são os psicólogos que atuam dentro dos hospitais, dentro das UTIs, no manejo com os pacientes que estão lá internados, também no manejo com os familiares, muitas vezes tendo que manejar numa situação de luto ali, ter que orientar aquela família, né? Dentro da clínica a gente tem visto que aumentou consideravelmente a procura dos pacientes por um tratamento psicológico e, como você falou, a gente tem essa modalidade que não é tão nova assim. A modalidade de atendimento online, ela não foi liberada através da pandemia. A gente já tinha essa forma de atuação, inclusive para que ela fosse liberada, existiram pesquisas para isso, então teve-se uma comprovação de que existe uma efetividade, sim, para o atendimento online. É claro que algumas pessoas preferem o presencial, mas quanto ao resultado que a gente tem no processo terapêutico, é completamente possível a gente adequar o tratamento, o atendimento para a modalidade online. E aí, em muitas cidades, nós ainda temos a necessidade desse total isolamento social, então a gente tem a modalidade presencial, mas temos também a modalidade online, visto o quanto cresceu a procura por uma ajuda psicológica, por um acompanhamento terapêutico. Você diria que foi até um caminho natural? Quando aconteceu em vários outros processos, falaram, não, é um caminho natural que a gente está seguindo, simplesmente deflagrou o processo de maneira mais rápida. Com vocês já era uma coisa que acontecia e que simplesmente se intensificou agora? Sim, foi uma adequação da profissão, como tantas outras precisaram se adequar. Nós já tínhamos psicólogos, inclusive, que já atendiam totalmente online, que já tinham todos os pacientes na modalidade online. E aí o que aconteceu, então, foi essa facilitação para os atendimentos. Em relação até o dia a dia, e acho que é sempre bom falar isso, porque todo mundo acha que o profissional da área de saúde, ele também é infalível, ele não tem sentimentos. Imagina a carga emocional do pessoal da área médica. Com vocês, evidentemente, não é diferente, de lidar com situações de morte ali o tempo todo. Para vocês também é complicado.
Os psicólogos, em geral, isso é uma curiosidade minha, eles têm esse suporte psicológico de outros colegas também para lidar com esse tipo de situação? Isso é necessário? Porque o envolvimento, não tem como, não tem jeito. Eu vou ficar aqui, vou ficar só escutando o problema do outro e dar soluções, mas não vou me envolver. Como que funciona? Sim. O psicólogo, ele é um ser humano como qualquer outro, e aí, tendo isso em vista, a gente entende, então, que nós também, em alguns momentos, precisamos, inclusive, de um acompanhamento psicológico. Então, o psicólogo tem esse olhar, né, de se cuidar também com um processo terapêutico para si mesmo, e nós temos aí os grupos, tem crescido muitos grupos de WhatsApp por conta do afastamento social, o afastamento físico, né, presencial. Então, tem essa oportunidade de você, de repente, conversar com algumas pessoas ali, trocar experiências, trocar ideias, ver como os outros estão lidando com aquilo. Essa rede de apoio realmente é muito importante. Falando em rede de apoio, talvez a mais importante delas seja a família. A base é a família. Muitas vezes, quando você vai tratar de uma pessoa, por complemento, é quase que um tratamento da família ali, de entendimento daquele processo, em relação a crianças também, para lidar com situação que as quais nunca tinham lidado, né, por serem muito jovens, a questão da morte. Fala um pouquinho desse papel da família no processo. Sim, a família precisa entender que a mudança na rotina aconteceu não só para os adultos, não só para os pais, os cuidadores, mas principalmente para os filhos. As crianças, os adolescentes, eles sofreram muito, porque os pais a maioria de nós fomos para os trabalhos na modalidade online, no home office. As crianças, os adolescentes, eles foram para as aulas online também. E é um desafio não só para os adultos, como principalmente para as crianças e os adolescentes. E aí fica a sugestão para os pais, os cuidadores, de utilizarem esse momento, que não está sendo fácil mesmo, é estressante mesmo. A rotina de todos nós mudou, dos pais, dos cuidadores, e a rotina das crianças e dos adolescentes. Então, talvez criar ali um momento dentro dessa nova rotina que a gente tem organizado, criar um momento em família, né? Aproveitar para criar momentos de diversão mesmo ali. De repente, até uma coisa que é simples, eu até voltei a adotar lá em casa, o almoço. Todo mundo junto ali, seja pelo menos 2 dias a semana, reunir ali e deixa o celular de lado, deixa tudo e volta para aquele sentido. É uma boa dica. Isso, até porque os cuidadores, eles talvez tenham uma característica diferente nessa nova organização de rotina, porque, querendo ou não, você tem um grupo de WhatsApp do seu trabalho, tem um grupo de WhatsApp ali de alguns amigos que você participa. As crianças e os adolescentes, e aí vamos pensar mais especificamente nas crianças, elas estão distantes daquilo que a gente chama de pares. O que são pares? São as pessoas da mesma faixa etária. As identificações. Isso. Ali. E aí uma criança ali, por volta de 7 anos de idade, foi retirada do convívio social da escola onde ela frequentava. Agora ela está tendo esse convívio basicamente online. Ela é uma criança, ela tem energia para gastar. E aí os pais, os cuidadores precisam ter uma atenção com isso, de que aquela criança também sofre. Aquela criança, ela gera um desgaste, estressa um pouco mais a rotina da família, mas aquela criança também está sentindo falta de ter aquele momento da brincadeira, de ter aquele momento da interação com outras pessoas que sejam da mesma faixa etária que ela. E até no dia a dia, porque, é claro, a gente conhece os filhos, conhece as crianças, qualquer diferença assim a gente nota. Mas quais seriam esses sinais de que alguma coisa não está legal? De repente, se isolar, e às vezes se tornou até uma rotina dos jovens, adolescentes, vou pro meu quarto, fico lá na minha rede social, aquele mundo à parte. Isso, evidentemente, não é saudável. Mas que outros sinais a gente pode notar no dia a dia para ficar atento e tentar uma alternativa? Os cuidadores podem ficar atentos aí a esse comportamento de isolamento mesmo. Então, de repente, aquele filho, aquela filha que convivia mais nos ambientes sociais da casa, de repente passa a ficar mais isolado dentro do quarto, dentro de um escritório, muito tempo no celular, muito tempo no computador. Uma irritabilidade nas crianças, a gente observa que transtornos como a depressão, por exemplo, um dos sintomas que são mais latentes nas crianças é a irritabilidade. Então, de repente, aquela criança que passou a ficar mais irritada do que o normal, mais estressada do que o normal, alterações no sono, alterações no apetite. Os cuidadores precisam estar atentos a esses sinais, porque a criança nem sempre vai chegar e vai falar, olha, eu tô precisando de ajuda, tô me sentindo triste. A criança não sabe nomear, aliás, fica até uma dica.
para os cuidadores ajudarem as crianças, ensinarem as crianças a nomearem as suas emoções. Externar aquilo ali. E externalizar aquilo que você está sentindo, descreve essa sensação. Por exemplo, nós sabemos dizer que nós estamos nos sentindo angustiados. A criança, ela sente o quê? Ela sente um aperto no peito, ela sente um aperto na garganta. E fala que não sabe o que é, ela mas não sabe o que é aquilo. Então, eu sei bem o que é isso. Então, assim, a gente explorar isso nas crianças, conduzir as crianças, induzir as crianças a falarem as reações que elas estão sentindo e nomear isso para ela. Ah, tá, não, isso é angústia, é difícil mesmo, é uma emoção difícil de sentir, e tá ali para escutar aquela criança, né? Trabalhar aquilo em família, uma oportunidade, inclusive, que a gente tem de utilizar a situação da pandemia para trabalhar algumas questões dentro da própria família. Tentar entrar naquele universo também, né? Deixar um pouquinho de lado ali, né? Aquele universo adulto, digamos, e entrar naquele universo, às vezes contar uma história, puxar, isso é fundamental. A gente vê muitas vezes os pais, puxa vida, eu tô tão cansado, tão estressado, se ele for lá pro mundinho dele, vai ser mais confortável para mim. Só chama na hora de comer, às vezes nem vem comer junto, como a gente estava falando, o almoço familiar virou uma coisa distante, parece que é de um passado distante, então fica mais confortável, às vezes como o quarto dele nem me perturba, entre aspas, mas de repente não pode ser uma fuga também dos pais para tentar encarar aquilo ali, entrar naquele universo e ter esse diálogo. Isso, a gente precisa trabalhar muito com responsabilização, né? À medida em que eu estou cuidando de uma criança, de um adolescente, eu preciso assumir a responsabilidade daquilo. Como eu disse, é uma situação estressante? É muito estressante para todo mundo. Mas a gente precisa ter essa responsabilidade de nós somos os adultos dessa relação. Então, muitas vezes, nós precisamos induzir, nós precisamos coordenar aquela situação, nós precisamos trazer os limites. Então, a alimentação à mesa é algo importante, sim. Né? Então, a responsabilização dos adultos nesse momento é muito importante. De criar rotina também. E isso, rotina é algo extremamente importante. As crianças tinham rotina antes, elas continuam tendo a rotina do horário das aulas. Mas antes tinha um horário para levantar, um horário para vestir o uniforme, um horário para sair de casa. Quem mora em cidade grande tinha todo um trajeto, às vezes tem que sair de casa 1 hora antes do início das aulas. E agora, com a aula online, às vezes a família deixa que a criança acorde 5 minutos antes da aula. E aí a criança não tem aquele tempo para despertar o organismo, para tomar uma água, para poder fazer um café da manhã do jeito que ela gosta. Então, rotinas, horários são muito importantes. São os limites que a gente fala. Limite envolve isso, envolve o horário, envolve a organização do dia, o que eu vou fazer pela manhã, qual é o horário do almoço, o que eu vou fazer à tarde, o horário da janta, o horário de dormir, o horário de acordar. Isso aí vale para adulto também, porque muita gente foi para o home office e alguns parece que vai ser a opção definitiva. Algumas empresas falam, não, fica mais produtivo dessa maneira. Mas o criar rotina também. Eu vou trabalhar em casa, mas é porque eu estou em casa que vou trabalhar de pijama e chinelão, por exemplo, ou de camiseta. O adulto criar essa rotina também de envolvimento com... Estou em casa, mas vou fazer de conta que estou na empresa. É fundamental também para aliviar o estresse, a pressão? Sim, é fundamental. É fundamental a gente ter essa organização de rotina. É claro que algumas pessoas, elas são mais cronometradas, digamos assim, do que outras. Algumas pessoas, elas têm uma necessidade de estabelecer ali à risca um horário para levantar, um horário para café da manhã, um horário para começar a trabalhar. Então, tem gente que precisa acordar aí 5 horas da manhã para desenvolver bem a rotina. Tem gente que consegue levantar às 7, 8 da manhã e também desenvolver bem a rotina. Mas é importante que se tenha um mínimo de organização. Então, se eu estou em home office, eu vou trabalhar num horário em que, de repente, eu trabalharia na empresa. Tem algumas empresas que têm um sistema parecido com um sistema de ponto, né? Para a pessoa trabalhar em casa. Mensurar aquela eficiência, Isso. Mas tem outras empresas que não. Nós, por exemplo, profissionais liberais, né, nós psicólogos clínicos que estamos atendendo em home office, nós fazemos os nossos horários. Então é importante que a gente também tenha essa noção de limite. Talvez ali estabelecer um horário para não trabalhar além daquilo, porque é tentador também essa rotina de você perceber que em casa... Sem fim, né? Você não tem que ir embora da empresa, você não tem que ir embora do local de trabalho. Então, às vezes, você quer esticar um pouquinho mais, ou às vezes você quer procrastinar, que inclusive a procrastinação é um comportamento que eu já deixo aí para vocês como atenção. Já fica à vontade, seria um tema que eu já estava em mente de puxar aqui. Se você está percebendo que está procrastinando, ou seja, está postergando, está deixando para depois as coisas que você precisa fazer e está te causando ansiedade, está te causando estresse, isso também é um ponto de atenção para um sofrimento emocional. Então, pode ser que alguma coisa não esteja indo bem no seu psicológico. Isso pode ser um ponto para você procurar ajuda para entender melhor isso. Então, a organização da rotina é importante
importante para todo mundo, desde a criança, desde o bebezinho até lá o adulto mesmo. Vamos falar um pouco de medos, e são vários que, né, surgiram de uma hora para outra, que eram medos, como a gente falou, às vezes distantes. Medo de morrer, mas não é uma coisa tão assim evidente, né? Enfim, pode adentrar a sua casa e várias tragédias aconteceram com famílias aí. Vamos falar um pouquinho de como lidar com esses medos. A gente enumerou alguns agora. Medo de morrer, perder o emprego, a situação econômica de fato não está fácil, ficar sozinho. A gente está vendo muitas famílias simplesmente morrem o pai e a mãe e ficam crianças órfãs ou de repente até o contrário. Então, medo de morrer, de perder o emprego, ficar sozinho e até enlouquecer. Pode chegar a esse extremo, inclusive, de enlouquecer? Bom, vamos lá. Vamos separar tudo isso em partes, né? Vamos lá, então. Medo de morrer. Vamos lá. O medo é uma emoção como qualquer outra. Nós, seres humanos, nós somos dotados de emoções. E isso é natural, a gente vai vivenciar emoções. A gente até nomeia essas emoções como positivas ou negativas, agradáveis ou desagradáveis. Mas todas elas fazem parte de nós. É impossível a gente passar uma vida inteira sem entrar em contato com frustração, por exemplo. É impossível você passar uma vida inteira sem se sentir triste sequer um segundo. Então, primeiramente, o medo é uma emoção natural do nosso corpo e é inclusive uma emoção protetiva. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. É o medo que faz, por exemplo, com que você pare na faixa de pedestres para atravessar a rua. Né, e olhe para os lados. É o medo que te faz lembrar de colocar a máscara antes de sair de casa. Se bem que alguns parecem que não tem medo, alguns né? Parecem que não, isso, interpretam de uma forma diferente, né? A gente, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de interpretação. Tá. Mas o medo é uma emoção protetiva do nosso organismo. Então, evitar sentir medo ou negar o medo não é funcional para nós. Porque não vai resolver, não vai adiantar. O medo é como se fosse um sistema de alarme do nosso organismo. E aí a gente tem vários medos. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de morrer pela morte, sendo um fim em si, ou a gente tem medo também das pessoas, de morrer e as pessoas que vão ficar aqui, os meus filhos, os meus pais. Isso. Aí tem gente que tem medo de pegar o coronavírus e não ter como ser bem atendido nos hospitais. Enfim, os medos são diversos. Primeiramente, a dica que eu dou é que a gente aceite essa situação. Ou aceitar a fragilidade humana. Aceitar a fragilidade humana. Nós não temos o controle de todas as coisas. A primeira pergunta que a gente trabalhou aqui foi sobre as lições da pandemia. Talvez a maior delas seja de que nós realmente não temos o controle de nada. Nós achamos que controlamos a nossa vida e nós não controlamos. Nós temos o controle de pouquíssimas coisas na nossa vida. E primeiramente, então, aceitar que nós não temos o controle de tudo. Inclusive, a vida em si, nós não temos controle sobre ela, sobre a vida, sobre a morte. Uma segunda dica que eu dou é para que a gente seja, novamente, realista. Então, faça uma análise ali daquela situação. De fato, qual é realmente o risco que eu corro de perder o meu emprego? Né? De fato, qual é o risco que eu tenho de perder, de ter uma grande perda financeira? Ou seja, não sofrer por antecipação. Isso. Não trazer um problema que ainda não existe, não me preocupar com algo que talvez ainda nem exista. Então, pensar mesmo, analisar quais são as reais chances daquilo que eu estou com medo de que aconteça, de que aquilo realmente aconteça na minha vida. No caso da morte, nós estamos vivendo uma situação de vulnerabilidade, de fato. Não é uma brincadeira, não é uma doença qualquer, realmente é uma doença que pode se agravar. Mas a gente tem que ter esse cuidado de analisar quais são, de fato, as chances que tem disso acontecer. Se eu estou tomando todos os cuidados, existe a chance de eu ser infectado? Existe, mas é menor do que se eu não estivesse tomando nenhum tipo de cuidado. Se eu estou, por exemplo, respeitando os limites do isolamento social, a chance de eu ser infectado é menor do que se eu não estivesse seguindo as orientações de isolamento social. Tá? Então, fazer esse tipo de análise. Quais são as evidências que eu tenho de que esse mal que eu tanto temo realmente vai acontecer na minha vida? Em relação, e é claro, é tudo muito novo, muito recente, mas pesquisas começam a aparecer por conta das situações que as pessoas estão vivendo e que levam a alguns momentos de limite. Então, fala-se muito agora, eu vi uma pesquisa recente em relação à ansiedade, depressão de vítimas da Covid que sobreviveram, graças a Deus sobreviveram. Mas o pós-Covid, além de problemas físicos que vem junto, vem problemas mentais também. Então, um cálculo
que eu vi, em torno de 30% poderia afetar essas pessoas. É bom entender que isso é normal também. De repente, não é legal, mas é normal que aconteça. Você passar por aquilo tudo, viver ansiedade, uma depressão, dentro da normalidade, mesmo que seja um número assim, 30%, puxa vida, de cada 10, 3 estão entrando nessa pós o Covid, mesmo com assim, o alívio de terem passado por aquilo ali e terem sobrevivido. Primeiro que a gente ainda não tem noção real do impacto que o coronavírus vai causar em nós enquanto humanidade. Tanto no aspecto social, como inclusive no aspecto científico. Nós temos pesquisas que já estão sendo desenvolvidas, mas nós só vamos saber qual foi realmente o impacto que a pandemia da Covid-19 trouxe para nós enquanto seres humanos daqui a alguns anos. Décadas, talvez. Isso, décadas, talvez, né? Nas próximas gerações é que a gente vai entender de fato o que isso mudou na nossa vida. O que a gente tem, então, são leituras de momento. Isso. Quanto à depressão e ansiedade, como eu acabei de dizer, é normal a gente vivenciar algumas emoções. Então, é normal as pessoas se sentirem angustiadas, as pessoas se sentirem tristes, as pessoas se sentirem ansiosas, é normal. Agora, existe um critério de intensidade e frequência com que essas emoções vão aparecer na vida dessas pessoas. Um transtorno mental, vamos pegar aí a depressão. Então, o transtorno depressivo, ele tem a gente chama de multicausal, ele não tem uma causa única. Então, a gente não pode falar com certeza que uma pessoa desenvolveu depressão por causa da pandemia, do coronavírus. Vamos pensar aí numa receita de bolo. Para você fazer um bolo de cenoura, por exemplo, você tem que ter cenoura, você tem que ter ovos, você tem que ter, óleo, tem que ter açúcar, tem os ingredientes que você precisa ter. Esses ingredientes precisam estar numa certa quantidade e você ainda precisa bater esses ingredientes para, a partir disso, surgir, então, um bolo de cenoura. Um transtorno mental parte desse mesmo princípio. Você tem fatores... é uma construção. Né? Isso, você tem que ter fatores biológicos, tem que ter fatores de histórico de vida, fatores de personalidade. Então, algumas pessoas, elas têm uma predisposição maior para alguns transtornos. Inclusive, algumas pessoas estão passando pela pandemia, vão passar pela pandemia e não vão desenvolver nenhum transtorno mental. A gente não pode dizer que a pandemia em si desenvolve transtorno. Agora, ela pode ser um catalisador. Ela pode ser ali, de repente, o fermento do bolo, o que faltava para fazer a massa inchar e, de fato, aparecer aquilo. Então, ela pode ser um evento que desencadeia depressão, ansiedade e tantos outros transtornos também em algumas pessoas que já tinham alguns dos outros ingredientes ali. Predisposições. As predisposições para aquilo. Então, novamente, algumas pessoas vão passar pela pandemia vivenciando angústia, tristeza, a ansiedade, mas vão conseguir finalizar isso sem desenvolver um transtorno mental. Já para outras pessoas, a pandemia pode ter sim servido como um fermento, aí, como um catalisador que acelerou esse processo de desenvolver uma depressão, desenvolver uma ansiedade e um transtorno do pânico, né, e outras questões. E pode também, pegando até uma outra linha, uma pessoa de repente tinha tudo isso e passa por um processo, às vezes tão dolorido, tão complicado, mas sair fortalecida desse processo. De repente, tinha ansiedade, não. Consegui passar, tô bem, tô legal e se sentir mais forte. As pessoas que fizeram um bom acompanhamento, né, um bom tratamento, elas conseguem sim passar. Visto inclusive os pacientes que nós temos. Alguns pacientes que já faziam tratamento antes da pandemia, tratamento para depressão, tratamento para ansiedade. E aí eu reforço, inclusive, que alguns pacientes precisam do auxílio da psiquiatria, o auxílio da medicação. Alguns pacientes que já tinham os transtornos antes, eles conseguem, sim, pode ser sim que a pessoa consiga já ter desenvolvido estratégias, mecanismos de funcionamento para enfrentar essa situação estressora e conseguir passar pela pandemia de uma forma que afete menos a saúde mental deles, porque já desenvolveram essas estratégias. Você falou na psiquiatria, que em última instância é quem dá a medicação. Como está sendo essa interlocução? Se antes ela já havia, agora se intensificou mais ainda? Porque tem muita gente que confunde até onde vai o psicólogo, onde começa o psiquiatra. Como que está essa interlocução no seu dia a dia? A psiquiatria e a psicologia, elas não são contrárias, muito pelo contrário, elas são companheiras, né? Muito pelo contrário. Elas são complementares. Então, já existia, sim, essa parceria psicólogo e psiquiatra. E é claro que aumentou o volume de trabalho, a gente intensifica essa comunicação. Então, os psicólogos, eles precisam estar, sim, em contato com os psiquiatras dos pacientes. Realmente, a medicação, ela é feita apenas pelo psiquiatra. O psicólogo não pode nem receitar e nem retirar, suspender nenhuma medicação. E a gente precisa ter essa boa comunicação
para ter um bom tratamento para aquele paciente. Assim, é uso comum, pode parecer piada, mas não é, porque geralmente quando uma pessoa vai ao psicólogo ou psiquiatra, aí vem a rotulação, tá ficando doido, esse aí não tem jeito, eu já desconfiava, foi psicólogo, foi psiquiatra, tá ficando doido, ainda existe esse preconceito, hoje em dia, por conta até dessa situação, ele está sendo quebrado. Eu diria que diminuiu bastante, né? Mas existia, de fato. Existia muito. Ainda existe em algumas, né, em algumas cidades, em alguns pequenos nichos, ainda existe isso. Mas o próprio trabalho dos psicólogos, hoje a gente tem muita presença da psicologia em redes sociais, como o Instagram, por exemplo, o que a gente chama de psicoeducação, que é esse movimento, esse trabalho de você educar as pessoas, informar as pessoas sobre o que é de fato o trabalho do psicólogo. Realmente, há algumas décadas passadas, acreditava-se que a psicologia só se ocupava de tratar transtornos graves, que é o que a gente conhece como loucura. Então, aquela pessoa que tivesse um espectro esquizofrênico muito comprometedor, né? E aí precisava ser internado, e daí precisava passar por um atendimento psicológico. Hoje não. Hoje as pessoas já sabem que, às vezes, eu ainda não desenvolvi um transtorno depressivo, mas eu tô com muita dificuldade em entender esse processo de luto que, de repente, eu tô passando na minha família. E aí, para isso, o psicólogo também é efetivo, né? O acompanhamento terapêutico, ele não é só para tratamento dos transtornos mentais. Existe também o trabalho, o acompanhamento para aquelas pessoas que trazem demandas do dia a dia, que trazem essas questões que não chegam a ser critérios diagnósticos para um transtorno mental, mas que também causa sofrimento na vida dessa pessoa. Então, esse preconceito tem sim melhorado bastante, tem caído esse rótulo de que só as pessoas muito graves é que precisam de atendimento psicológico. E podemos dizer sim que, de certa forma, esse momento de pandemia quebrou mais ainda esse rótulo que existia. Então chegar alguém lá, Rogério, eu tô aqui, mas eu não sou doido não, viu? Inclusive, se você procura o atendimento psicológico, né, já é que significa que você não tá tão grave assim, né? Exatamente o contrário, né? Tem a noção e bom senso de procurar ajuda. Isso não é loucura, pelo contrário, né? É bom senso. Bom, a gente é claro, as famílias estão cada vez menores, né? As pessoas tendo poucos filhos, e tem pessoas que desde sempre moram sozinhas. E nesse momento de isolamento, parece que mais sozinhas ficam ainda, e que pese redes sociais, aquela coisa toda. Qual a dica para essas pessoas que moram sozinhas, levam a vida, e alguns tomaram ao pé da letra mesmo? Tem gente que não sai de casa há um ano, né? Ou recebe as coisas por delivery. Mas como lidar com a solidão, né? E às vezes ela dói a alma nesse isolamento social. A solidão realmente é uma emoção desconfortável da gente sentir. E aí, existem duas emoções diferentes, ou duas situações diferentes. A gente tem a emoção, solidão, que é o sentir-se só, né? Inclusive, para você se sentir só, não precisa de você estar em isolamento social. Tem muitas pessoas que estão inseridas num ambiente em que, uma família de 7, 8, 10 pessoas, mas essa pessoa também se sente só dentro de casa, né? Então, a gente tem a solidão, que é essa sensação de estar só, e isso causa outras emoções, como angústia, tristeza. E a gente tem a solitude. A solitude é o aproveitar da sua própria companhia. Uma palavra que talvez a gente tenha falado muito nos últimos tempos, e talvez seja até maçante para quem está assistindo a gente, mas ela é importante, é a adaptação. Então, a gente precisa se adaptar. Essas pessoas que estão vivendo sozinhas, elas precisam, claro, adaptar um pouquinho mais em relação a isso, porque nós somos seres interacionais. O ser humano, ele precisa de ter essa interação. E aí, quando a gente se vê mais privado ainda, a pessoa já mora sozinha, então ela já tinha ali uma restrição em casa, e aí agora a gente ainda restringe os outros ambientes de socialização que ela tinha, realmente causa um desconforto. Então, quais são as dicas? Aproveitar esse momento para se conhecer. Então, faça coisas que você gosta. Por mais que você não se sinta motivado a fazer aquilo naquele momento, por mais que você se sinta desanimado, tome a decisão de tentar ler um livro que você gosta, assistir a um filme que você gosta, assistir um seriado. Quem gosta de cozinhar, vai cozinhar. Quem tem algum credo religioso e gosta de exercer isso, vai exercer a sua espiritualidade também. E lançar mão das estratégias que a gente tem desenvolvido para diminuir esse desconforto. Utilizar bastante aí as chamadas de vídeo, procura aquelas pessoas que de repente, alguns amigos, sei lá, de faculdade, da época da escola, que você não vê mais, cria um grupo de WhatsApp, pessoas ou de outros aplicativos. Isso.
Vai fazer uma chamada de vídeo em grupo. Esses dias até aprendi com os adolescentes sobre os jogos online. Então tem muita gente que tá voltando a jogar aquele joguinho Ludo, que era um jogo que tinha ficado até no esquecimento. Tinha então, Ludo real. Ludo online, tem damas online. Então, assim, utilizar daquilo que a gente tem, dos instrumentos da tecnologia, para diminuir essa distância de interação, para diminuir essa sensação de isolamento. E, como eu disse, reforço, existe uma diferença entre a gente se sentir só e a gente aproveitar dessa situação de estar só para se conhecer. Até dou uma dica extra aí para o pessoal, anotar os pensamentos, anotar o que está sentindo, para você fazer esse processo de autonomeação também. A gente falou que as crianças têm dificuldade para nomear, mas muitos adultos também têm muita dificuldade de entender e nomear, descrever o que estão sentindo. E aproveitar desse tempo para você se conhecer também te ajuda a entender melhor o que você sente, e isso vai ser um ganho que você vai levar para o resto da sua vida. A gente está falando muito aqui de busca do equilíbrio emocional, mesmo fora de tempos de pandemia. O ideal é isso, buscar esse equilíbrio, muitas vezes é difícil. Mas vamos fazer uma relação aqui entre equilíbrio emocional e sono. Até que ponto o sono regular ou irregular ele interfere nesse equilíbrio? O sono é uma das nossas necessidades básicas, né? Ele é regulador mesmo? Realmente, ele é regulador. Então, vamos pensar aí, quando você fica muito tempo sem comer, a tendência é que você se sinta estressado. Por quê? Porque mexeu numa necessidade básica sua. O sono, como uma necessidade básica, ele pode sim provocar uma desregulação emocional. Então, a gente precisa ter uma rotina de sono. Além disso, durante o sono, a gente tem a produção de alguns hormônios que são importantes para o nosso bem-estar. Então, não só ter uma rotina de horário de sono, mas ter um bom sono, né, aquele sono reparador, é sim importante. Então, sim, o sono, né, a privação do sono pode sim provocar uma desregulação no nosso humor. Inclusive, a gente precisa ter atenção para isso, porque para alguns transtornos, como por exemplo para a depressão, um dos sintomas da depressão é uma alteração no sono. Ou a pessoa tem uma insônia constante, ou a pessoa dorme muito além do que ela dormia antes, mas não é um sono que descansa. É um sono, assim, a pessoa se sente desanimada quase que o tempo todo. Então, já deixo aí como dica, como um ponto de atenção também, como eu falei da procrastinação, as alterações do sono. Então, sentiu que está precisando dormir muito além do que dormia antes, cansados, todos nós estamos. Nós já viramos aí mais de um ano de pandemia, então nós realmente estamos cansados. Mas se você percebe que antes você dormia 7, 8 horas por noite, hoje você tem a necessidade de dormir 12 horas, então foi uma alteração considerável. E da mesma forma, a falta também. Perceber que está passando muitos dias, muitas noites em claro, tendo muita dificuldade para dormir, ou dorme, mas fica acordando várias vezes durante a noite, é também um ponto de atenção, porque o sono mexe sim na nossa regulação de humor. Está acontecendo muito também, ficando mais tempo em casa, é o quê? Alimentação. Às vezes, excesso de alimentação irregular, ou a comida está disponível ali o tempo todo, mesmo em home office, não vou dar uma paradinha aqui e vou ali comer alguma coisa. A alimentação também é peça fundamental desse processo? É outra necessidade básica que nós temos, né? E é importante aqui a gente definir o que é e talvez os nutricionistas aí depois possam falar melhor, mas a gente definir o que é fome, e o que é um comer emocional? O que é uma fome emocional? O que seria uma fome emocional? Eu estou me sentindo ansiosa e aí eu almocei, sei lá, meio-dia. Da 1h da tarde eu sinto uma necessidade muito grande de comer chocolate, um alimento muito específico. Ou então eu sinto uma necessidade muito específica de comer morango com leite condensado. E aí eu quero comer toda aquela lata de leite condensado com aquela caixinha toda de morango. Então, a fome emocional é quando você tenta suprir uma necessidade emocional com a alimentação. É algo que, inclusive, tem acontecido muito em função da pandemia. As pessoas estão passando mais tempo em casa, as pessoas estão se sentindo angustiadas, estão se sentindo ansiosas. E aí, ao invés de você se voltar para o problema, que é resolver aquela emoção, então eu estou ansiosa, por que eu estou ansiosa? O que eu posso fazer em relação a isso? Aí a pessoa vai por um caminho que é mais fácil, mais curto, porém não é efetivo. E às vezes delicioso também. Sim, é mais prazeroso num curto prazo você ir lá e comer uma sobremesa inteira. Mas a médio e longo prazo, aquilo não tem eficiência porque aquilo não resolve o seu desconforto emocional. Te dá ali um alívio de poucos minutos. Passado um tempo, você vai se sentir desconfortável de novo. E aí, o que as pessoas tendem a fazer? Nós tendemos a fazer. Aí a gente come de novo. E assim a gente passa... Isso. Então, tomar muito cuidado
com esse comportamento de tentar suprir o desconforto emocional com a alimentação, né? Porque sim, a alimentação, ela também pode interferir, inclusive, outro ponto de atenção. Alteração no apetite, tanto para mais quanto para menos, pode ser um ponto de alerta aí para a sua saúde emocional. Principalmente, como a gente falou no início lá, olho nos pequenininhos, né? Olho nos pequenininhos. Isso. E tem muita gente, a gente está falando de alimentação, mas a gente lembra de álcool também. Tem muitas pessoas, já que eu estou aqui, né, e vai... Fumo também da mesma forma, ou seja, todo excesso é terrível, né, nesse dia a dia. Agora, uma coisa que o excesso nunca vai ser ruim, vai ser benéfico, é solidariedade. A gente está vendo, claro, os governos deveriam ter essa capacidade, mas não tem, evidentemente, nem federal, nem estadual, municipal, de dar conta de abraçar tudo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê rede de solidariedade de pessoas comuns do dia a dia, que às vezes nem tem tanto, mas se cotizam ali para fornecer cesta básica, auxílio psicológico, enfim, financeiro mesmo, emprego, que seja. Qual está sendo o papel dessas pessoas nesse momento? É um papel fundamental, essa solidariedade ao ser humano voltar à origem? Puxa vida, passou aqui na rua, nem sei quem que é, quem que não é, mas voltar a olhar para o ser humano mesmo? Com toda certeza é fundamental. Como eu disse, nós somos seres interacionais, nós somos seres relacionais, a gente precisa estar em contato uns com os outros. E aí, a rede de apoio, o que é uma rede de apoio? Quando a gente está num circo, por exemplo, e aí você vê os malabaristas pulando lá em cima, se você observar, tem uma rede embaixo, que ela é para apoiar. Se algo der errado, eles estão protegidos por aquela rede. Então, você perceber que você tem uma rede de apoio humana é fundamental. E aí, para muitas pessoas, estão ficando sozinhas. Muitas pessoas estão perdendo quase todos os entes queridos da família. Muitas pessoas estão sozinhas, como a gente acabou de falar das pessoas que moram sozinhas, porque precisaram se ausentar. A gente tem trabalhadores da saúde, por exemplo, né, médicos, enfermeiros, que precisaram se afastar da família por estarem na linha de frente. E estão aí há meses até morando em hotéis, morando em kitnets, se privando do contato da família para poder aliviar ou melhor dizendo, para poder proteger a sua família da infecção, né, com o vírus. Então, assim, você perceber que você tem uma rede de apoio, ou seja, se algo der errado, eu tenho a quem recorrer para me ajudar, é muito importante. Seja com uma cesta básica, na maioria das vezes já pode até vir de uma pessoa desconhecida. Vangeli, mas uma rede de apoio com pessoas desconhecidas? Sim, você saber que você pode ligar para um órgão, ou você pode ligar para algum grupo de pessoas, e aquelas pessoas podem pelo menos tentar te ajudar ou te dar um caminho para resolver aquele problema é muito importante. Seja com alimento, seja pagando contas, né? Muita gente aí tá com dificuldade para pagar aluguel, água. Muitos anjos, entre aspas, estão aparecendo. Muitos anjos, entre aspas, acontecendo. E aí que seja uma palavra de esperança que você oferece. Tem alguns movimentos em que as pessoas, elas mandam mensagens em grupos de pessoas desconhecidas para poder acalentar nesse momento que realmente a gente precisa exercitar o que a gente chama de empatia, que é isso de você tentar sentir a dor do outro, você tentar se colocar no lugar do outro. De repente, para mim, tá confortável. Para mim, a pandemia ainda não provocou uma alteração na minha renda financeira, talvez a minha família esteja toda intacta, todo mundo aqui colaborando, mas tem muita gente que está precisando. E aí, quando eu ofereço essa ajuda, de novo, seja uma ajuda financeira, ou seja, uma ajuda de atenção emocional mesmo, é muito importante. E aí, existem, inclusive, atendimentos psicológicos no Brasil inteiro, que estão sendo ofertados de forma gratuita, né? Para que as pessoas que talvez não tenham acesso a esse serviço de forma paga, possam receber, nem que seja uma mensagem de um atendimento psicológico breve ou emergencial, mas tem também essa possibilidade. Até em relação a esses atendimentos, você antecipou até uma pergunta que eu iria fazer. Porque os atendimentos são individualizados. Funciona também, vale nesse momento complicado, de repente você fazer uma live ali e várias pessoas participando ao mesmo tempo, é válido também da mesma forma? Bom, de forma de uma estrutura de atendimento psicológico em si, a live ela não é nem permitida porque os atendimentos eles são sigilosos. A gente já tem, desde que a psicologia existe como profissão de atuação interventiva, a gente tem a modalidade de grupo, né? Os atendimentos em grupo, que também continua acontecendo aí. Os aplicativos de chamada de vídeo, a maioria permitem que se tenha mais de uma pessoa, então existem problemas comuns, né? Isso. E eu também acho válido, já que você tocou nesse ponto, Guilherme, eu acho válido o que eu falei lá atrás da psicoeducação.
Existem muitos profissionais da psicologia que estão, nesse momento, dividindo, compartilhando com as pessoas ali nas redes sociais aquilo que elas podem oferecer de forma gratuita. Então, tem muita gente fazendo live e eu acho que a gente tem que, nesse momento, selecionar as informações que a gente está recebendo. Também. Então, às vezes, você está olhando lá nas bolinhas, tem um monte de live. Tem um psicólogo que você conhece, que você segue, que está fazendo live, entra na live dele, porque ele pode estar dando ali informações que talvez você não fosse ter acesso se não fosse, né, por aquela situação. E algumas dicas, como eu disse, nem todo mundo vai desenvolver um transtorno mental. Algumas pessoas, recebendo algumas dicas, como essas que a gente está compartilhando agora, já conseguem resolver alguns problemas que estão provocando um desconforto muito grande, né? Você falou em dicas e o tempo passa rápido, né? A gente já está mais de 40 minutos aqui nesse bate-papo e que coisa boa que flua dessa forma, né? Para o entendimento do ouvinte fica bacana. Mas que tipo de dicas mais específicas você pode dar para quem estiver acompanhando agora, em relação ao seu dia a dia, em relação até aquele olhar mais atento para quem, como você falou, de repente, minha família está passando intacta, mas tem alguém do lado ali que de repente pode estar precisando de um oi, se está precisando de alguma coisa, alguma ajuda. Queria que você desse essas dicas para a gente poder encerrar, por favor. Sim, então vamos lá. A primeira dica que eu dou é que você filtre as informações. Nesse momento, a gente recebe uma enxurrada de informações. A tal da fake news, ela realmente assim, causa uma angústia, um desespero muito grande. A gente vê pessoas que têm até crises de pânico, que é a ansiedade extrema, por conta de uma fake news. Então, filtre as informações que você recebe, tá? Então, estabeleça um horário. Eu vou tirar o horário do meio-dia, sei lá, tô jogando por alto aqui, para eu me informar. Então, uma vez ao dia, eu vou entrar nos veículos de comunicação. Checar informações. Eu vou checar as informações. Ok, o restante do dia eu vou fazer outras coisas. Vou me envolver com outras coisas. Vou ler, vou pensar em outras coisas. Porque, às vezes, a gente tem um excesso de informações negativas, muitas vezes nas fake news, que a gente não consegue, infelizmente, controlar isso. E o que passa para frente, né? Grupo de família, então, meu Deus do céu. E aí, a outra orientação é, da mesma forma que você filtra ao receber, filtra ao repassar também. Então, quando eu vou repassar uma informação que tem um cunho negativo, qual é a finalidade daquilo? É eu assustar os outros? É eu provocar medo nas outras pessoas? Mas as outras pessoas, todos nós já estamos amedrontados por uma situação que realmente é difícil, realmente traz alguns perigos para nossa vida. Então, filtre as informações, tá? Outra dica que eu dou é que você tenha uma rotina estabelecida, tá? A gente continua vivo, acho que é importante frisar isso. A gente continua vivo. Então, vamos viver as nossas vidas. Vamos criar uma rotina para trabalhar, uma rotina para alimentar, uma rotina prazerosa. Se você gosta de ler, vai ler os livros. Novamente, se você tem um credo religioso, é importante que você exercite a sua espiritualidade também. Então, ter uma rotina. Atividade física é algo muito importante, não só, e como as pesquisas já vêm mostrando que a atividade física, ela auxilia no enfrentamento ao Covid, a atividade física também é um coadjuvante para a saúde mental. Então, você ter ali um minutinho que seja dentro de casa mesmo, às vezes vai assistir alguma live, um vídeo ali de um instrutor físico, vai fazer uma caminhada em volta da casa, enfim, atividades que movimente o seu corpo, uma dança. Coisa simples, mas vai ajudar. Uma coisa simples, né? Então, filtra as informações, cuidado com o que recebe, cuidado com o que passa, tenha uma rotina estabelecida e procure estar sempre em contato com as pessoas que você ama. Que seja uma chamada de vídeo, que seja uma mensagem, que seja uma ligação de áudio. Oi, isso. Nós estamos em privação de uma presença, de algo presencial, de uma relação presencial. Nós estamos com esse tipo de privação. Mas até esse nome que a gente dá, isolamento social, eu não sei se a gente está isolado socialmente. Porque nós temos, ainda bem que nós temos bem desenvolvidos, alguns artefatos, né, tecnológicos que nos permitem, são ferramentas que nos permitem continuar essa interação. E aí, claro que o virtual não vai sanar 100% a interação presencial, mas alivia. Então, faça chamada de vídeos, estabeleça no horário, na sua rotina mesmo ali, tal hora eu vou ligar para as pessoas que eu quero, né? Se, por exemplo, você tinha o hábito de sair da empresa e fazer um happy hour às sextas-feiras, continue com esse hábito. Toda sexta-feira, vocês façam ali uma chamada de vídeo em grupo com os amigos, chama os amigos para assistir um filme. Estabelece lá um filme, cada um assiste na sua casa, vocês fazem uma chamada ou então fazem no grupo num aplicativo e aí vão discutir sobre aquele filme. É algo que dá pra gente utilizar para amenizar essa sensação de solidão que a gente tem e amenizar esse desconforto emocional. E ao menor sinal de
um sofrimento emocional, procure uma ajuda psicológica, né? Como a gente disse lá no início, a gente tem essa modalidade de atendimento online. Na maioria das cidades, a gente tem grupos de psicólogos que estão oferecendo uma ajuda até de forma gratuita. Ao menor sinal de um sofrimento emocional, se você perceber que aquilo está atrapalhando a sua rotina, está atrapalhando a sua vida, procure um profissional, pelo menos para tirar a dúvida. Pergunte para ele, fala, olha, estou me sentindo assim, você acha que é o caso da gente fazer um acompanhamento psicológico ou não? Porque às vezes a gente fica guardando um sofrimento por muito tempo, que com um tratamento adequado, a gente já conseguiria resolver aquele problema, né? E a gente fica postergando ou achando que não tem necessidade, ou achando até que aquilo não é um problema, e a gente fica sofrendo. A gente estava falando de ferramentas, onde encontrar então a Vandiele Ramayani nas redes sociais? Bom, eu estou no Instagram, @Vandiele Ramayani, Vandiele com 2 L's e Y, acredito que depois o pessoal vai disponibilizar o nome aí. Né, já coloca aí no rodapé. Isso. Eu atendo presencialmente em Goianésia, eu sou colaboradora ali do Centro Médico Harmony, né, para as pessoas que quiserem me procurar presencialmente, e eu atendo também online. Então, é só entrar lá no meu Instagram, tem todas as informações, tem número para contato, pode mandar uma mensagem, eu vou ter prazer em tirar dúvidas, inclusive, que surgirem a partir dessa conversa que a gente teve aqui. Muito obrigada a todos vocês. A gente que agradece, Vandiele, por você ter vindo de Goianésia até aqui, ter essa conversa com a gente. Valeu, muito obrigado mesmo. Tá certo. Então, é o seguinte, se você pegou essa entrevista no finalzinho, no meio, que seja, a gente lembra sempre que ela passa em horários alternados na grade de programação do canal 14 da NET, e também ela vai para o YouTube, tá? Programa Alto Astral no 14. E essa, como eu disse no início, edição de número 180. Mas tem muita coisa lá. Tem esse bate-papo de hoje muito interessante, muito necessário nesse momento com a Vandiele, e tem outras entrevistas com profissionais de diversas áreas do conhecimento, sejam daqui de Anápolis, sejam pessoas de fora, como foi o caso dela hoje, que veio de Goianésia, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Vandiele, como é o nome? Samuel. O Samuel é o esposo? Isso. Samuel está aqui também. Então, obrigado pela presença de vocês, pela gentileza, né? E agradecendo principalmente também, é claro, ao assinante do canal 14 da NET e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa, tá certo? Valeu. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, restaurante Barriga Cheia, síntese comercial hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico hospitalar, Egoservice, vigilância e segurança privada, Box Seguros, corretora de seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Óptica e Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.